Olá, beleza? Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o sedentarismo. Nós sabemos que vocês são atletas, treinam, só que é importante a gente saber a importância de evitar o sedentarismo para a gente passar para nossas famílias, para nossos filhos, para nossos esposa. E com isso prevenir algumas doenças. Agora nós vamos estar passando um videozinho para vocês estarem assistindo. Olá, tudo bem? Você se considera uma pessoa ativa, disposta? Hoje o tema vai falar sobre isso, sobre atividade física e sedentarismo. A prática de atividade física sempre foi muito importante para o ser humano. Desde muito tempo atrás, o homem se utilizava de atividades físicas para promover a sua própria sobrevivência. Por exemplo, a pesca, a caça, eram atividades físicas. Mas com o tempo isso foi se perdendo. O desenvolvimento tecnológico, o mundo contemporâneo e o homem começou a se esquecer dessas atividades físicas e se tornou sedentário. Com o passar dos anos, foi aumentando, foi avançando a nossa tecnologia e as pessoas vêm descartando a utilização do corpo e muitas vêm se tornando sedentárias. A falta de tempo, a falta de locais acessíveis para fazer uma atividade física, uma dieta hipercalórica, cheia de gordura, acaba agravando ainda mais o quadro e o aparecimento de doenças crônicas. A saúde é um dos principais atributos para a nossa vida. Mesmo assim, boa parte das pessoas só se dá conta disso ou quer melhorar quando acha algum sintoma. Combater o sedentarismo é indispensável, sobretudo para garantir o equilíbrio da saúde física e mental. Porém, mesmo reforçando essa recomendação, ainda é muito grande o número de pessoas que não praticam uma atividade física regular. Uma pesquisa realizada no ano de 2021 mostra que o Brasil ficou em segundo lugar no ranking de países sedentários. Isso não foi uma notícia muito boa, não é mesmo? Foram analisados 29 países e constatado que 31% dos brasileiros não praticam atividades físicas. A pesquisa mostra também que, em média, os brasileiros se exercitam apenas 3 horas por semana. Esses dados são realmente alarmantes, porque o sedentarismo é um fator decisivo no surgimento e no agravamento de doenças. Mas afinal, o que é sedentarismo? Vamos ver. Às vezes confundimos o sedentarismo com uma preguiça, mas o sedentarismo é um grande problema. A principal característica do sedentarismo é a falta de atividades físicas em pessoas de qualquer idade, viu?
Quem acredita que isso vale apenas para aquelas que não fazem nenhum tipo de exercício, está muito enganado. O sedentarismo também se caracteriza com a redução da prática de exercícios físicos. Assim, uma pessoa pode ser sedentária mesmo praticando uma atividade de vez em quando. Isso ocorre quando essa atividade não é feita de uma maneira regular ou é insuficiente para atender às necessidades do organismo. O sedentarismo não tem as mesmas características para todos. Ele varia de acordo com o grau de inatividade, que está também relacionado com a quantidade e a qualidade de exercícios praticados. Vamos analisar aqui 4 níveis de sedentarismo. O nível 1. Bom, o nível 1 é aquela pessoa que faz até uma certa caminhada no seu dia a dia, anda bastante, gosta até de andar, mas fica só por isso mesmo. Não realiza uma prática regular física, não é intensa o suficiente. Já o nível 2 é aquela pessoa que vai no mercado, carrega algumas sacolas e, enfim, pronto. Dificilmente ela pensa em separar um tempo específico para mexer o seu corpo. O nível 3 é aquele tipo de pessoa que, se é possível evitar um esforço físico, vai evitar. Caminhadas, então, nem pensar. Faz tudo de carro, procura sempre a alternativa de não carregar nenhum peso. Já o nível 4 não realiza nenhum esforço cotidiano. É uma pessoa que prefere passar o seu dia todo sentado ou deitado e não se lembra nem qual foi a última vez que se exercitou ou se um dia fez isso. Agora, preste muita atenção. Atividades realizadas durante o seu trabalho, mesmo que elas possam exigir um esforço físico, elas não são consideradas atividades físicas. Porque o seu corpo, o seu organismo já se acostumou com aquela atividade, com aquele treino diário. Nesse caso, as pessoas continuam sendo sedentárias, mesmo fazendo esforço físico diário no seu trabalho. Elas precisam de um desafio maior para o seu corpo. Como identificar a condição de sedentário? Alguns sinais, eles denunciam isso. Vamos ver alguns exemplos. Um cansaço, aquele cansaço intenso, que não tem uma razão aparente, não tem um motivo. A redução da força muscular. O músculo, ele diminui. Dores nas articulações, e não tem um motivo específico para isso. Aumento, acúmulo de gordura no corpo. E a tendência de roncar, aquela apneia do sono, sabe? Ronco desagradável. Agora, quais são as consequências do sedentarismo? O que pode acontecer com uma pessoa sedentária? Bom, no comecinho, à primeira vista, a gente olha e fala, é mais interessante ficar descansando, ficar parado, do que praticar uma atividade física, porque é cansativo, né? Mas o nosso corpo, ele precisa de movimento na quantidade certa. E quando ele não recebe esse estímulo, as consequências são amplas e percebemos claramente. Elas afetam a nossa qualidade de vida, abalam a saúde, causam limitações físicas e prejuízos na saúde mental. Podem trazer também doenças cardiovasculares. O coração de uma pessoa sedentária está acostumado a ficar ali quietinho, batendo devagarzinho, cansado. E quando precisa correr, fazer uma caminhada mais intensa, o coração ele tende a se esforçar mais. E isso causa muitos prejuízos para todo o sistema vascular. O
O sedentarismo também favorece o aumento de colesterol, dificultando assim o transporte das moléculas pelas veias. Aquela camada de gordura que se forma nas artérias prejudica o fluxo sanguíneo e o coração precisa se esforçar mais para conseguir bombear o sangue. Faça como a Loki. Tenha uma assessoria de investimentos classe Ágora. Tem também diabetes. O açúcar que a gente consome, ele é utilizado pelo nosso organismo para produzir energia de uma maneira natural. Mas quando não nos exercitamos, essa energia não precisa ser gerada e o açúcar acaba se acumulando na corrente sanguínea, gerando o diabetes. Essa é uma doença silenciosa e muito preocupante, porque ela afeta o organismo de um modo geral, aumentando a disposição para diversas inflamações, desencadeia até problemas oculares, renais, entre outros. A obesidade também é um sério problema. O corpo tem uma tendência natural para acumular, para fazer reservas de energia, a fim de recorrer a elas quando for necessário. Por isso que uma pessoa sedentária geralmente tem um acúmulo de gordura, podendo até ficar obesa. Portanto, isso é uma condição de risco para diversas doenças. Tem também a atrofia muscular. Quando o corpo realiza algum esforço, como correr, carregar um peso, isso possibilita a ação de diversos músculos. Quando não se trabalha esses músculos, eles têm a tendência de diminuir. Quanto mais você trabalha um músculo, maior será a força e o volume. Quando essa musculatura não é utilizada, não tem o porquê manter o volume dela. Agora, é possível tratar o sedentarismo? O sedentarismo, ele não é uma doença, ele não tem um tratamento, mas é importante que ele seja combatido. Isso é feito com a prática regular de exercícios e atividade física. Mas primeiro é interessante você fazer adequações nos seus hábitos, mudanças na sua vida. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, atualizou as recomendações e diretrizes para a realização de atividades físicas. Para isso, a OMS, ela organiza e considera 3 grupos etários. Vamos ver cada um deles. O primeiro grupo é de jovens e crianças de 5 a 17 anos de idade. A recomendação da OMS para essa faixa etária é que essas pessoas pratiquem atividades físicas de uma intensidade moderada a vigorosa. E essas práticas diárias devem ser de 60 minutos. Atividades aeróbicas são mais recomendadas para esse grupo. O outro grupo são de adultos, de 18 a 64 anos de idade. Para os adultos, recomenda-se uma atividade moderada, que totalize pelo menos 150 minutos ao longo da semana. Mas o ideal mesmo é uma prática de 300 minutos semanais. O terceiro grupo envolve idosos a partir dos 65 anos de idade. Para os idosos, a atividade física também deve ser aeróbica, totalizando pelo menos 75 minutos por semana, com intensidade moderada. Do mesmo modo que no caso dos adultos, é ideal que esse tempo tenha o dobro de duração, 150 minutos por semana. A prática diária deve ser no mínimo de 10 minutos. Quanto tempo leva para sair do sedentarismo? Bom, não tem um tempo exato como resposta para esse questionamento, porque cada caso é um caso e as pessoas são diferentes umas das outras. No entanto, as recomendações da OMS dizem
que em cerca de 3 meses, mais ou menos, a condição de sedentário já não se caracteriza mais, com prática de atividade regular. Agora, é importante levar em conta que a melhor atividade será sempre aquela a qual você se sente mais motivado, considerando a duração e a frequência mínima necessária. Para deixar a faixa do sedentarismo, é preciso distribuir os tempos propostos pela OMS em pelo menos 3 dias da semana. Isso significa que os chamados atletas de final de semana, aqueles que ficam de segunda a sexta-feira sem praticar nenhuma atividade física e jogam aquele futebol, vôlei no domingo, eles continuam sendo sedentários, viu? Como se livrar do sedentarismo? Bom, agora que você já sabe quais são os males que o sedentarismo é capaz de causar na sua vida, tá na hora de reverter isso, não é mesmo? Vamos ver algumas dicas e práticas que você pode fazer. Adote uma alimentação mais saudável. Prefira alimentos naturais como frutas, legumes, verduras, cereais, sementes. Escolha produtos integrais, proteínas magras, beba bastante água e evite aqueles alimentos gordurosos, as frituras, os doces, aqueles industrializados. Pratique atividade física. Para desfrutar dos benefícios da atividade física e não ser mais uma pessoa sedentária, é importante que essa prática aconteça de forma regular. O corpo não precisa apenas de movimento, mas de regularidade nesse movimento. Mas não é só isso. É preciso também descansar. É fundamental para se recuperar a energia, equilibrar as funções do organismo e a saúde mental agradece. Porque o descanso ele promove a liberação dos hormônios. Por isso, não se exercite em excesso e mantenha um sono regular. Faça um acompanhamento médico periódico. Mesmo que você não tenha uma doença pré-existente ou não esteja naquele grupo de risco, fazer um check-up é indispensável para identificar as doenças ou qualquer problema logo no início. Mexa-se. Nem todo mundo fica sentado porque gosta ou porque acha confortável, mas sim porque precisa. Boa parte das pessoas trabalha na frente do computador ou fica horas sentado nas escolas. Por isso, faça pequenas pausas para alongar as pernas, os braços, esticar a coluna. Se você vai de ônibus para o trabalho ou para a escola, desça alguns pontos antes. E essa caminhada vai te ajudar um pouco. Faça algo que você gosta. Experimente diferentes modalidades esportivas e veja qual você gosta mais. É bem satanás, né? Quando fazemos algo que gostamos, essa atividade se torna um momento de prazer. Foi liberado acesso a 27 aulas gratuitas do curso de inglês Mairo Vergara, um dos melhores e mais completos cursos de inglês online do Brasil. São 27 aulas completas, liberadas de graça para você estudar. Motivos para começar a se exercitar e sair do sedentarismo. Pesquisas têm comprovado que a atividade física pode contribuir para a prevenção de inúmeras doenças, como o diabetes tipo 2, a osteoporose, hipertensão e alguns tipos de câncer. Pesquisadores afirmam que o sono de pessoas ativas é melhor do que as pessoas que são inativas e não praticam atividade física. Uma boa noite de sono proporciona menos cansaço durante o dia e nos dá mais disposição. Também minimiza a ansiedade e a depressão. As pessoas com tendência à ansiedade e à depressão também são beneficiadas durante o sono pela liberação de substâncias calmantes e relaxantes durante a atividade física. As endorfinas, que aumentam no organismo de quem pratica o exercício físico, oferecem uma sensação de bem-estar
e de bom humor. A atividade física regular atua efetivamente na prevenção de distúrbios psicológicos e na promoção da saúde mental, por meio da melhoria do humor e do autoconceito. As atividades físicas também ajudam a controlar o seu peso corporal, queimando as calorias em excesso que de outra forma seriam armazenadas como gordura. A maioria dos alimentos ingeridos contém calorias, e tudo o que fazemos utilizamos essa caloria, incluindo dormir, respirar e até mesmo comer. O grande desafio está no equilíbrio dessas calorias consumidas e as utilizadas. A prática de exercícios também ajuda na regulação de substâncias relacionadas ao sistema nervoso, melhora o fluxo de sangue na área do cérebro e ajuda na capacidade de lidar com problemas e com estresse, melhorando o desempenho profissional e intelectual. Embora não seja possível evitar o envelhecimento, o exercício ele regula e minimiza os efeitos da idade, aumenta a expectativa de vida e limita o desenvolvimento de algumas doenças. Estudos experimentais sugerem que a prática de atividade de intensidade moderada atua na redução de taxas de mortalidade, ajudando você a ter uma vida muito mais longa. Gostou dessa informação? Deixa então o seu like pra gente e compartilha com seus amigos. Até a próxima! Pode falar, tô te ouvindo. Posso falar? Então, a gente está falando, como foi falado, é muito importante a gente estar praticando atividade física, e mesmo depois que desistir da competição, a gente está sempre fazendo atividade física para poder ter uma qualidade de vida, para prevenir doenças. A gente está sempre praticando esse esporte e incentivando os outros a participarem também. Tá? Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem estar mandando e-mail, WhatsApp. Ok. Aí você me faz pra isso.